Olá, sou a professora Maria de Fátima Pacheco, com mais um capítulo do tema pronome. Tá? Hoje falaremos sobre pronome pessoal oblíquo. Tá? E a Aline hoje não veio porque ela está com enxaqueca, dor de cabeça. Chegou cansada do colégio porque fez prova, então ficou muito cansadinha. Então, vamos falar aqui hoje sobre os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, bom, todo mundo sabe que pronome é a palavra que acompanha um substantivo. E quando ele acompanha um substantivo, ele é um pronome adjetivo. E quando ele substitui um substantivo, ele é um pronome substantivo. Então, o pronome oblíquo e o pronome pessoal, o pronome pessoal, o reto, né? No caso reto, ele exerce a função de sujeito. Já o pronome oblíquo exerce a função de objeto. Bom, eu hoje, após esta aula, farei uma revisão, porque a pedido da Aline, eu não sei se ela virá, mas eu espero que ela venha. Farei uma revisão a pedido da Aline e de algumas coleguinhas da Aline que estão com dificuldades em oração, sujeito, pronome, que mais? Verbo, tá? Então, acho que são muitas informações, aí, né? Já misturou tudo, ainda já está ficando difícil para discernir o que é o que e o que não é o que e o que é, né? Então vamos ver, o pronome oblíquo, ele exerce a função de objeto. Veja bem, nós temos uma frase, vamos pegar essa frasezinha aqui, que eu até vou aproveitar essa frase aqui. Não era bem essa. Ele entregou o caderno. Essa é uma frase, porém, ela é uma oração. Por que ela é uma oração? Ela possui um verbo. Se ela possui um verbo, não sei se está dando para ver, está dando? Não. Então, peraí, essa canetinha aqui já não ficou muito boa, não. Vamos pegar azul, então. Se ela possui um verbo, isso. Se ela possui um verbo, ela passou a ser uma oração. Então, se eu colocasse caderno, deitado, para desenho. Se eu colocasse essa frase, eu não teria um verbo, embora eu estaria dando aqui um particípio, né, terminado em ado. Mas, como aqui ele é um substantivo, significa que ele está numa posição deitada, como se estivesse numa horizontal. Então, o caderno deitado para desenho. Se eu não tenho nenhum verbo, caderno, deixa eu tirar a palavra deitado e colocar a palavra liso. Assim não gera dúvida. Liso para desenho. Então, tem verbo aqui? Não, não tem. Não tem verbo. Caderno é um substantivo,
Liso está qualificando a palavra caderno, quer dizer que ele é liso, não tem pauta, não tem linha, não tem margem. Ele é liso, é uma folha em branco. Serve para quê? Serve para, e essa palavra para, aqui ela funciona como uma preposição que está ligando a sentença, ligando a palavra liso, caderno liso, a palavra desenho. Desenho é o quê? Desenho, normal. Você fez uma casinha lá, desenhou, é um substantivo. Então, eu não tenho nenhum verbo nessa frase. Caderno liso para desenho. Então, isso aqui é uma frase, né? Uma frase. Se é uma frase, eu não posso dizer que ela é uma oração. Já a de cima, ele entregou o caderno. Ele entregou é o verbo entregar, terceira pessoa do verbo entregar, né? Quem entrega alguma coisa, entregou o quê? O caderno. Então, o caderno aqui é um objeto direto, né? É um objeto. E se ele praticou a ação de entregar, ele é um sujeito. Ele praticou a ação, ele é sujeito. Veja bem, sujeito é quem pratica a ação, né? Se sujeito é quem pratica a ação, ele entregou o quê? Ele praticou a ação de entregar, tá? Ele entregou o caderno. Se eu, né? Acabei entrando aqui, né? Antecipando, né? Então, por isso que eu tenho que o pronome pessoal do caso reto, ele vem a ser o quê? Ele exerce a função de sujeito. Por quê? Porque ele pratica a ação. A bola caiu. Quem caiu? A bola. Então, a bola é o quê? É o sujeito. Foi ela que caiu. Ela que praticou a ação de cair, né? Então, se eu não tenho bola de borracha para futebol. Bola de borracha para futebol. Vem cá. Tem verbo nessa oração? Não. A bola, borracha está qualificando a palavra bola, né? A bola é de quê? Borracha. Então eu tenho o substantivo e tenho a borracha que está qualificando a bola. Serve para quê? Para futebol. E o para é uma preposição que vai ligar a palavra futebol à expressão bola de borracha. Tá? Então, veja bem, tem que prestar atenção nisso. Porque se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Eu tenho simplesmente uma frase. Então, na aula anterior, eu deixei claro que toda frase é uma oração. Mas nem toda oração é uma frase. Ou melhor, a oração jamais será uma frase, tá? Porque ela tem o verbo. Se ela tem verbo, é oração. Mas ela pode ser chamada de frase? Pode. Você só não pode chamar ela de... Você só não pode chamar a oração de frase, porque aí ela é uma oração, tá? Então, se possui verbo, é a oração. Então, esse assunto eu acho que ficou bem claro. Mas se vocês tiverem dúvida ainda, mesmo assim, se tiver dúvida do que é uma oração, o que é uma frase, é só vocês
falarem, que eu volto e vou repetir tudo novamente com uma calma. Vou até colocar em outros termos, trago mais exemplos, etc. Bom, mas vamos aqui na aula de hoje. Então, se o pronome pessoal, ele é um pronome pessoal oblíquo, né? Oblíquo por quê? Porque aqui, olha, os pronomes pessoais oblíquos, eles se subdividem em átonos. O que é átono? A palavra átono significa fraco, som fraco. E tônico significa som forte, tá? Então, me, que corresponde à primeira pessoa, te, que corresponde à segunda pessoa, o, a, le, que corresponde... Ninguém vai gravar isso assim não, entendeu? Porque isso você consegue assimilar e manter isso de cor e salteado quando você começa a ver as frases, tá? Nas frases você consegue. Eu vou decorar. Decora. É ótimo, né? Você vai ter de cabeça. Mas você tem que saber empregar. Então, me, te, o, a, le são as pessoas do singular. Nos, vos, os, as, les, tá? São os átonos do plural. E tônico, mi, comigo, ti, contigo, ele, ela. Nós, conosco, vós, convosco, eles, elas. Eu não sou muita coisa assim de decorar, não. Por isso que eu não sei a tabuada toda, até 10, né? Eu só sei as principais. Por exemplo, 8 vezes 8, 9 vezes 9, assim. Principais eu sei, entendeu? 5 vezes 5, 4. Aí eu vou montando a tabuada, né? Aí eu vou montando direitinho. Aí quando precisa de alguma coisa eu consigo lembrar de algumas, né? Então, os pronomes pessoais do caso reto, todo mundo sabe, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nós temos 3 pessoas, tá? Nos pronomes são 3 pessoas. Então, são 3 no singular e 3 no plural, tá? Então, quando eu digo aqui, nesse daqui, eu ainda não comprei o tripé do... Pois então, ele fica meio difícil de ficar observando aqui. Então, quando eu digo aqui, exemplo, né? Estou dando um exemplo. Encontrei seu caderno, mas não o li. Você lembra desse exemplo? Eu dei na aula anterior. Eu encontrei, quem encontra alguma coisa, eu encontrei o quê? Isso aqui é uma... Se aqui é verbo, se isso é verbo, e está na terceira pessoa, e no pretérito perfeito, se isso é verbo, eu estou com uma oração. Olha só, encontrei seu caderno. Eu já completei. Aqui é uma oração que é coordenada. Então, mas não o li. Mas a segunda oração depende da primeira para ser bem entendida, entendeu? Porque não o li. Aí, não li o quê? O caderno. Então, eu dependo da primeira. Se essa daqui é a oração principal, né? Veremos isso mais tarde. Se essa daqui é a oração principal, a segunda depende dela, logo é uma oração subordinada. A subordinada é aquela, é sempre quando a gente está dependendo. A criança é subordinada a quem? Aos pais. Por que ela é subordinada aos pais? Porque elas dependem dos pais para o quê? Para sobreviver, né? Ou será que uma criança de 3, 4, 5 anos, 6, já vai trabalhar, já vai ganhar seu dinheiro, vai fazer a comida, vai arrumar a casa? Não vai, né? Então depende dos pais para o quê? Para sustentá-la e para que alguém cuide delas, né? Então veja bem, então a criança está subordinada aos pais, né? Aqui é a mesma coisa. A segunda oração está subordinada à oração principal. Por quê?
porque é na oração principal que você encontra o suporte para completar o complemento, para você completar a segunda, né? Então, veja bem, encontrei seu caderno, mas não o li. Eu não li quem? Eu não o, esse o deixou de ser o e deixou de ser um artigo e passou a ser um pronome oblíquo, ato. Tá? Então, ele está representando quem? Ele está representando o pronome ele está substituindo o substantivo. Então, ele passa a ser um pronome, além de ser um pronome oblíquo, ele é um pronome substantivo. Tá? Se ele aqui é um pronome oblíquo. Ele só passou a ser pronome substantivo porque ele está substituindo, tá? Mas eu vou colocar aqui em cima. Espera que eu vou pegar aqui uma outra canetinha.